Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e vamos iniciar então mais uma semana de estudos. Dessa vez vamos finalizar a unidade 6 do nosso livro didático. Então, vou pedir para vocês para pegar lá o livro na página 59. A gente está falando de biotecnologia e aí a gente vai falar de engenharia genética. Gente, é muito importante então a gente entender que com a descrição da estrutura do DNA pelo Watson e Crick, o que aconteceu lá? A biotecnologia avançou demais, incorporando técnicas de manipulação do DNA. Então, surgiu a engenharia genética. Tá? Então, o que é a engenharia genética? É um conjunto de técnicas capazes de permitir a identificação, a manipulação e a multiplicação dos genes. Então, acontece lá a manipulação do DNA, recombinando genes, alterando os genes, trocando, adicionando genes, e aí tem muitas situações que a gente precisa analisar quando se altera, quando se manipula os genes, né? Então, por quê? A gente pensa aí em seres que podem ser clonados, pode-se pensar lá em terapia gênica, em organismos transgênicos, então podem lá gerar benefícios, mas também pode não ser isso que acontece, né? Então tem muitos conflitos aí éticos envolvidos na manipulação. Então a engenharia genética é a ciência aí que envolve toda essa parte da manipulação genética, tá? Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre as manipulações gênicas, que é o quê? É a alteração artificial do genoma de um organismo por meio de técnicas da engenharia genética. Então, por exemplo, lá, os organismos que vão passar por esse processo de manipulação gênica, eles são chamados aí de OGMs, né, ou organismos geneticamente modificados. A maioria desses organismos é de plantas, tá? Então a maioria deles corresponde às plantas, mas acontecem também de terem animais, que são organismos geneticamente modificados, tá? Fungos também. Mas aí o que acontece? Essas plantas que são modificadas, eles inserem genes nessas plantas para que elas ficam, por exemplo, resistentes a pragas, tá? Então é por isso que eles fazem essa modificação no genoma das plantas, tá? Entre os OGMs, então, estão os organismos transgênicos, que é uma expressão usada para designar os organismos que receberam um gene de uma espécie diferente da sua. Então, se por exemplo, uma planta está sendo manipulada lá e é colocado um gene de uma espécie diferente dessa planta, então chama-se esse organismo de transgênico. Tá? E aí os genes que são transferidos são chamados de transgênicos. Na sequência ali, está falando que no Brasil, para que os alimentos transgênicos sejam cultivados e comercializados, é preciso de uma aprovação da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, essa comissão vai avaliar os riscos e os benefícios, né, do uso desses organismos. Então, aí vai autorizar ou não. Sim, daí fala que ela vai avaliar então os possíveis impactos tanto para as pessoas quanto para o ambiente. Aí com relação aos animais que são transgênicos, eles são desenvolvidos em menor frequência, né, como eu falei para vocês, mas por exemplo, ali em caso de vacas que produzam maior quantidade de leite, com menos lactose ou menos colesterol, enfim, né? Porcos e gado com mais carne, ovelhas transgênicas que produzam mais lã, enfim, sempre alguma coisa relacionada às benfeitorias, né? Obviamente. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Então vamos estudar algumas outras situações. Por exemplo, tem pesquisas usando lá animais para
combater doenças. Então, por exemplo, ali nessa situação que fala no livro didático de vocês, animais transgênicos, no caso de machos do Aedes aegypti, tá? Então, o que vai acontecer lá? Esses machos transgênicos, eles foram soltos na natureza, né? E eles vão cruzar com as fêmeas, e os filhotes desse cruzamento vão herdar um gene que faz com que eles morram antes de se tornarem adultos e se reproduzir, para não proliferar aí a dengue, né? Falando do salmão transgênico, o que acontece é que em muitas situações, como eu falei assim, podem acontecer benefícios, porém, existem situações que podem acontecer desequilíbrios ecológicos, né? Você soltar na natureza seres aí geneticamente modificados. Tá? Aí tem um exemplo no livro didático de vocês na página 60 do símbolo que é utilizado para identificar a presença lá de produtos derivados de organismos transgênicos em um alimento industrializado. Então, se vocês observarem aí nas embalagens dos alimentos, se tiver esse símbolo aí, é o símbolo de que nesse alimento aí que você vai consumir tem algum organismo transgênico nele. E aí, quando a gente fala dessas técnicas aí de modificação, de manipulação genética, a gente lembra de clonagem, né? E a clonagem então origina clones, que são organismos geneticamente idênticos entre si, ou seja, que tem o DNA idêntico. A clonagem é comum na natureza, então de forma natural a clonagem é comum, então, principalmente nas plantas, né? Também na espécie humana com os gêmeos idênticos, então eles têm lá o mesmo patrimônio genético. Porém, existem aí métodos de realizar clonagem de forma artificial. Tá? Então, falando ainda de clonagem natural, o ser humano ele pode realizar uma clonagem que é reprodutiva, no caso das plantas, ainda sem manipulação genética, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai preservar determinadas características da planta. Um exemplo é a estaquia, que é um método de clonagem de plantas utilizado desde a antiguidade. Nesse caso, vai estimular a produção de raízes e brotos em partes vegetais, como folhas e caules, que são transplantados e formam novas plantas geneticamente idênticas. Então, tem um exemplo ali, né? Você tira partes ali da planta e daí uma nova planta surge. Então, não é uma micromanipulação. Porém, existem aí situações, né, com o desenvolvimento da engenharia genética, dos clones de laboratório. Né? Então, por exemplo, lá, o que aconteceu lá? A primeira vez que foi utilizada lá a técnica, né, em sapos, na década de 70. Em 96, o primeiro mamífero clonado por transplante nuclear, que foi a ovelha Dolly. Foi um sucesso na época essa técnica, porém o que aconteceu? A Dolly teve algumas alterações cromossômicas e ela teve um envelhecimento precoce. Então ela morreu precocemente em 2002 devido a uma infecção pulmonar. Tá? Então é como se ela tivesse envelhecido mesmo precocemente. Mas como que foi essa técnica e ela continua sendo utilizada? O que eles fizeram e fazem nessa técnica de transplante nuclear? Eles pegam um óvulo, tá, vou falar então o exemplo que tem no livro didático de vocês, que é da ovelha. Então eles pegam lá o óvulo de uma ovelha e retiram o núcleo desse óvulo. Tá? E eles pegam uma célula adulta de uma outra ovelha e tiram o núcleo. Tá? Então o que eles fazem? Eles pegam lá o núcleo dessa célula adulta e colocam no óvulo que está sem o núcleo. Tá? Eles descartam aquele núcleo do óvulo. Beleza? Então, o núcleo da célula adulta vão colocar aqui no óvulo, vão dar ali pulsos elétricos, né, descargas elétricas, para fazer com que essa célula consiga lá
fazer lá a divisão celular, tá? E aí, com o processo lá da divisão celular, o embrião resultante vai ser implantado no útero de uma terceira ovelha. Tá? E aí ele vai fazer o crescimento, vai acontecer o crescimento ali nessa terceira ovelha, que é chamada mãe de aluguel. Depois do período da gestação, nasce uma ovelha que é geneticamente idêntica à ovelha doadora. Lá. Porém, existem então essas variáveis ali que aconteceram com a Dolly, né? No livro de vocês fala que vários mamíferos já foram clonados, realmente 23 já espécies de mamíferos já foram clonadas, tá? Gatos, cachorros, vacas, enfim. Por esse método do transplante nuclear. Inclusive macacos, né, já foram clonados, tem lá no livro de vocês, fala disso. Lá na página 67 fala disso, tá? Que os cientistas chineses anunciaram em 2018 a clonagem de macacos. Então, assim, só que o que acontece, gente? Os animais clonados, eles não têm o mesmo comportamento do animal que lhe deu origem. E também a sua aparência não é exatamente igual. Então, podem lá acontecer os problemas de saúde, né, de formas diferentes. O que isso sugere? Uma influência ainda maior do ambiente nas nossas características genéticas. Então, lembro lá quando a gente falava que não é somente o genótipo que interfere em uma pessoa, tem o fenótipo também, que são as características, e a influência do ambiente. Então, é isso que acontece então na clonagem, tá? Então, as pesquisas com clonagem de animais trazem grandes avanços, né? Uma das aplicações é a clonagem terapêutica. Então, o que eles querem fazer aí com relação à clonagem terapêutica? Produzir órgãos e tecidos em laboratório e que esses órgãos e tecidos sejam usados em transplantes. Para isso, então, está sendo realizado ali os estudos com as células-tronco, as células-tronco embrionárias, que são bem importantes porque elas têm a capacidade aí de se diferenciar nos diversos tecidos do corpo humano. Então, são os estudos relacionados às células-tronco, tá? E tem as células-tronco de tecidos adultos que podem ser retiradas aí da medula óssea e de outros tecidos. E aí, com relação à terapia gênica, então, o que seria a terapia gênica? Ainda bastante polêmica, né? Que seria aí um avanço para a possível cura de doenças genéticas. Então, ela consiste em identificar os genes responsáveis por determinada doença e manipular aí os genes com o objetivo de substituí-los ou inativá-los. Essa técnica também está sendo pesquisada para tratar vários tipos de distúrbios, como doenças do sistema imunitário, câncer e doenças cardíacas. Só que daí, nesse caso, gente, das terapias gênicas, nem sempre o alvo é ali o gene causador da doença. Então, eles podem, por exemplo, estudar genes relacionados à doença. É o que fala ali no livro. Por exemplo, no caso ali, ó, um exemplo seria o caso de algumas doenças cardíacas. Então, nas quais o objetivo não seria visar a substituição ou inativação do gene que causa o problema cardíaco, tá? Mas identificar alterações para combater, por exemplo, o acúmulo de gorduras nas artérias, ou combater a pressão arterial, controlar, né, a pressão arterial, ou ainda regular um gene que produz substâncias que vão fortalecer o músculo cardíaco e a parede das artérias. Então, seriam ali outras alternativas e não especificamente no gene que causa a doença. Tá? Gente, essa aula é isso. Beijos e até a próxima, hein?